Deu errado minha estratégia. Não, eu ia dar um sushinho nesses aqui, mas tá bom. Vamos pra aula, né? Vamos pra aula, vamos pra aula, vamos pra aula. Bora. Descer a lenha. Condição de existência dos logaritmos. Já comentei com vocês a condição de existência, né, minha gente? Aqui na definição, eu já comentei até errado, né? Tá até aqui o A, não é o A, é o B, tá bom? Não é o logaritmando, é a base, que não pode ser igual a 1. Mas tudo bem, né? Não tem problema, não tem problema, não tem problema. Podia ser pior, né? Deixa eu ver. Não, tá certo. Para que um logaritmo possa existir, tanto a base quanto o logaritmando devem seguir algumas regras. Qual é a regra que o logaritmando deve seguir? Positivo. Não pode ser negativo, tá bom? Positivo. Deixa eu até botar uma caneta até maior aqui para nós. Então, vamos pegar com base, vamos pegar esse aqui, ó. Log de A base B igual a C. Show de bola? Então aqui, ó, vamos lá. O A maior que zero, tá? Positivo. Tá bom? Maravilha. Não pode ter A negativo, gente. Não pode ter A negativo. É isso. Perfeito. A base deve ser o quê? A base deve ser, então, também positiva. E, 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 e. Nossa, deixa esse idiota, né, velho? Diferente de 1. Então vamos colocar aqui, ó, base B tem que ser maior do que zero e base B diferente de 1. Esse é meu B. Tá bom? Esse é meu B. Show de bola. Por que tem que ser positivo, Lucas? Tem que ser positivo? Basicamente, na verdade isso aí eu vou comentar quando a gente chegar aqui na parte de logaritmos indefinidos, mas fica de surpresa para vocês, tá bom? Vamos aqui para as nossas condições de existência. Como eu havia comentado com vocês já, letra A e letra B faço com vocês. Letra C, D e E, YouTube, tá bom? Vai estar aqui o videozinho para vocês pegarem a resolução dela, tá bom? Principalmente da letra E. Já vou dar um spoiler. Letra E, vocês precisam saber o que? Inequação do segundo grau. Se não sabe inequação do segundo grau, não dá para fazer, tá bom? Eu botei uma de inequação do segundo grau. Se não souber, não faz, tá? Não dá para fazer. Ah, Lucas, mas as suas são as mais fáceis, né? A e a B devem ser as mais fáceis. São as mais fáceis. Vou fazer a A e a letra E, que é a inequação do segundo grau. Vou fazer a A e a letra E, pra gente ficar assim, combinado aqui, ó. Vamos fazer até um. Combinado? Combinado? A mais fácil e a mais difícil. Condição de existência. Qual intervalo de valores satisfazem os logaritmos abaixo? Log de x na base 5. X maior que zero. É isso? Não tem mais o que fazer, não. Ou poderia fazer o seguinte aqui também, ó. Vamos desenhar aqui a reta real. Reta real. Bolinha aberta. E aqui é o zero. E aqui é os valores positivos. Pronto. Lembrando que a bolinha aberta significa que a gente não está considerando o zero. Parte do zero, mas não consideramos o zero. Beleza? Vamos para a última questão, então. Letra E, que é a mais difícil, né? Eu vou fazer a mais difícil e a mais fácil, mas, tipo assim. Ó, detalhe, tá? O x aqui é o logaritmando. Ele tem que ser só maior do que zero. Quando for a base, olha só, a base ela tem que ser x maior do que zero e x diferente de 1. Tá bom? Mas, você tem que lembrar o seguinte. O x ele é igual tanto para o logaritmando quanto para a base. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, basicamente, o x aqui pode ser 1. Aqui, o logaritmando, por mais que o logaritmando possa valer 1, se o x não pode ser 1, aqui não pode, o x não pode ser 1 também. Se o x não pode ser 1 aqui, o x não pode ser 1 aqui. Se o x tem que ser maior do que tal valor aqui, o x tem que ser muito maior do que tal valor aqui também. Entendeu? Tem que ser um valor que agrade os dois lados. Beleza? Bora aqui, letra E então. Você vai ver aqui nessa letra E como é que funciona essa parada, mas vamos lá. Letra E. Este camarada aqui tem que ser maior do que zero. Vamos começar com o bichão mesmo? Aqui, ó. Nós vamos começar com isso aqui, ó. X tem que ser maior do que 1
Bom, o x ele vai ter que ser maior do que 1, né? Então, vamos lá. X maior do que 1, então x tem que ser maior do que menos 1. E o x tem que ser diferente de 1. Perfeito. E este camaradinho aqui, vamos lá. X ao quadrado menos 5x mais 6 tem que ser maior do que 0. Perfeito, perfeito. Como é que a gente resolve a inequação do segundo grau? A gente faz uma função de segundo grau e depois só analisa essa função, né? Qual que é o lado que está positivo, qual que é o lado que está negativo, qual que é o lado que está maior do que 0, né? Enfim. Vamos lá. Primeiro passo, monta uma função de segundo grau. Monta a sua função, monta o gráfico dessa função aqui, pelo amor de Deus. Como é que a gente monta o gráfico dessa função? Faz aqui, ó, igual a 0. Então, 5x mais 6 igual a 0. Agora aplica o Bhaskara, né? Mas aqui, não vou aplicar o Bhaskara. Por quê? Porque aqui eu já sei que o soma e produto já vai funcionar para mim. Vai ser... Soma e produto aqui... Eu acho que dá soma e produto, né? Porque não é menos B sobre 2A e C sobre A. Vai ficar 6 menos B sobre 2A. Vamos fazer a Bhaskara aqui mesmo. Vamos lá. É porque eu não uso soma e produto, mas eu sei que aqui dá um valorzinho top. Enfim, delta B ao quadrado menos 5 ao quadrado menos 4 vezes o A que é 1 vezes o C que é 6. Aqui vai dar menos 24. Aqui vai dar 25. 25 menos 24 vai dar delta vale 1. Se o delta vale 1, vamos aplicar o Bhaskara, né? X igual a menos o B, só que o B vale menos 5, mais ou menos, raiz do delta, sobre 2 vezes o A, que vale 1. Então, só 2 aqui mesmo. Raiz do delta é 1, tá? Então, aqui vale 1. Raiz de 1 é 1 mesmo, tá? Raiz de 1 vale 1. Menos 5, aqui vai 5, mais 1 sobre 2. 5 mais 1 dá 6, dividido por 2 dá 3. 5 menos 1 sobre 2. 5 menos 1 dá 4. 4 sobre 2 vai dar 2. É, perfeito. Era o que eu imaginava mesmo. Não é? Dei mole. Era isso mesmo. Tá certo. Bom, vou apagar isso aqui porque a gente não precisa mais disso daqui. A gente já tem as nossas raízes. É 3 e 2. Então, agora que a gente já sabe que o x1 é 2 e o x2 é 3, a gente monta o nosso gráfico. Montando aqui o nosso gráfico, a gente vai pegar só a reta real no eixo x. Vamos montar o gráfico. É uma parábola que tem a concavidade para cima. Por quê? Porque o A ele é positivo. Então, concavidade da parábola para cima. Opa. Será que eu vou conseguir fazer uma parábola aqui? Uma concavidade de uma parábola aqui? Não vou, né? Não vou. Não vou, né? Tá bom, que eu não vou conseguir fazer uma parábola. Tá. Então, a gente tem 2 e que a gente tem o 3. Beleza. Agora que a gente montou a nossa equação, a gente tem que analisar quais valores aqui, o que a gente está querendo. Na inequação, a gente quer os valores de x em que a função seja maior do que zero, seja positiva. Ou seja, quais são os valores de x cuja função é positiva? Olha só, aqui a função está sendo negativa. Aqui a função está sendo positiva, aqui a função está sendo positiva. Então, a gente quer estes valores de x aqui, ó. Tá bom? Menos as raízes, né? Menos as raízes, óbvio. Por que menos as raízes? Então a gente quer isso aqui. Menos a raiz, menos a raiz. Então bota a bolinha aberta. Por que menos as raízes, Lucas? Porque as raízes, elas dão um x igual a zero. A gente quer o x maior do que zero, não o igual a zero. Então o que a gente vai fazer? Vamos montar a reta real aqui. Monta primeiro a reta real referente a este caso aqui. Como é que a gente vai montar a reta real referente a este caso? O x ele tem que ser maior do que menos 1. Então vou colocar aqui o menos 1 e a bolinha aberta no menos 1, porque o menos 1 não é considerado. Aqui, aqui, aqui. Aí eu vou colocar aqui o 1. Por quê? Porque o 1 também não está sendo considerado. Vou colocar o 1 aqui mais perto, tá? Então, bolinha aberta, o 1 não está sendo considerado. Show de bola. Agora, eu vou só apagar esse daqui e vou só aproximar. Deve estar mais ou menos para cá, sim. Show de bola. Bom, perfeito, né? Eu acho que agora dá pra fechar.
Agora a gente tem que fazer o quê? Fazer uma soma, né? Basicamente, a gente vai ter que somar esses camaradas aqui, né? Show de bola, né? Vamos ter que dar uma somada nesses carinhas aí. Como é que vai ficar essa soma aí, Lucas? A soma, basicamente, a gente vai somar o de cima com o de baixo. Só que tem que ser uma coincidência, tá bom? Então, olha aqui, ó. Os dois têm que coincidir. Então tem que ser esse aqui, ó. Não importa que o azul aqui, o azul, beleza, o do azul, ele vai até mais para baixo aqui, até menos de menos um. Mas o vermelho não vai até menos um. Então a gente tem que ter uma coincidência. Então aqui, ó, começa aqui no menos um, show de bola. Vai aqui, para no 1, para no 2, volta aqui no 3, porque a partir do 3 aqui já vai coincidir, mas o 3 a gente não considera. Então aqui no 3. Seria mais ou menos esse o esqueminha aqui. Esqueminha bem cabuloso esse, né, velho? Tá doido, moço, tá doido. Deixa eu até... Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Trocar a cor desse camarada. Esse aqui, show. É mais ou menos essa bosta aqui. E aí, o x ele tem que ser o quê? O x, olha só. O x ele tem que ser maior do que menos 1 e menor do que 1. Mas o x ele também tem que ser maior do que 1 e menor do que 2. E o x ele tem que ser maior do que 3. Então, o x ele pode assumir todos esses valores, tá bom? Por isso que eu falei que essa era a questão mais difícil, tá? Era uma questão mais complexa. Mas não era impossível, né? Dá pra fazer, né? Não dá, né? Tá bom, eu vou parar aqui com minha piadinha. Acho que dava pra fazer. Não dava, né? Tá bom. Logaritmos indefinidos. E aqui é onde você vai aprender por que eu falei que da tal definição de logaritmo da condição de existência. Vamos ver. Ah, tá. Só os logaritmos indefinidos aqui pra nós. Vamos lá. Logaritmo de base negativa, quando o logaritmando ou a base são negativas. Por que isso aqui não pode? Olha só, aplica a definição aqui. Vamos chamar isso aqui igual a x, né? Vai ficar então 3 elevado a x é igual a menos 81. Ah, Lucas, mas 81 é 3 a quarta. Beleza, irmão. Mas aqui é 3, aqui é menos 3. Não é porque é o mesmo número que vai dar para cortar. 3 e menos 3 são diferentes, então não dá para cortar. Por isso que a gente não pode ter uma definição de logaritmo de base negativa, de logaritmando negativo. A mesma coisa vai acontecer com a base. Olha só, menos 2 elevado a x, ó, menos 2 elevado a x é igual a 32. Não dá para cortar. Por mais que o 32 seja 2 a quinta, e a gente tenha 2 aqui, não dá para cortar. Menos 2 não é igual a 2. Tá bom? Não dá para cortar. Então não vai funcionar essa bagaça. Por isso que o logaritmando ou a base tem que ser maior do que zero. Show? Logaritmando ou base nulas. Por que essa bosta aqui também não vai funcionar? Aplica. Tenta. Tenta a sorte, irmão. Tenta a sorte. Vou até botar aqui o positivo. Eu botei negativo, mas é positivo aqui. Bora lá, ó. 2x igual a zero. Qual que é o valor que é elevado a 2 ou a dar zero aqui nessa bomba? Nenhum. Bora aqui, ó. 0 elevado a x igual a 32. Qual que é o valor que eu coloco aqui no zero como expoente que vai dar 32, irmão? Não existe. Pô, tá doido. E a base unitária? Por que a base não pode ser 1, cara? Vamos lá. Aplica. Eu botei o trem negativo aqui, mas vai ser positivo. 1 elevado a x. 1 elevado a x igual a 81. Qual que é o valor daqui que eu tenho que colocar para ser igual a 31? Nenhum, né? Mesma coisa aqui, ó. 1 elevado a x igual a 32. Qual que é o caramba do valor que eu coloco aqui que é igual a 32? Nenhum. E é isso, tá bom? A aula termina dessa forma aqui. Próxima aula, propriedades. Depois, cálculo de logaritmos. E aí a gente finaliza essa aula aqui de logaritmos absurda. Que eu acho que você vai saber bastante logaritmo depois disso. Bom, eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você tenha entendido. E eu vejo você na próxima aula, né? Vamos lá. Tchau!